lá, a galera vai entrando, eu vou aceitando. Tá de olho aqui que vai ser. Ó, eu vou aguardar o mercado romper esses fundos. Por que que eu tenho que aguardar? Porque, pessoal, aqui, ó, é um fundo duplo. Aqui é um fundo duplo. Ó. Eu tinha esse fundo, foi respeitado. Né? Esse fundo foi respeitado. E aqui bateu e subiu novamente, né? Sendo respeitado. Daria para trabalhar uma compra? Daria para trabalhar uma compra. Mas quando eu tenho um fundo desse, e o mercado está numa forte tendência de queda, eu prefiro aguardar o rompimento desse fundo. Porque o mercado, olha o que o mercado fez aqui. Vamos para a fibra. Se eu puxar desse fundo aqui para cá, vem para cá, sem impulsão. Observe que o mercado, ele corrigiu. Observe que o mercado bateu 38, está tocando 38 nesse momento, né? Está em correção. Ou seja, eu teria uma entrada agora, poderia sim entrar agora para uma venda, né? Mas se eu puxar aqui, voltando para na anterior, se eu puxar a minha fibra para outra pernada, eu também tenho uma correção, né? Ou seja, está sendo respeitada toda essa região de preço de correção. Então, aqui eu não posso puxar desse fundo para cá, não. Porque o mercado, quando ele veio caindo, ele caiu, corrigiu, caiu, corrigiu, caiu, corrigiu. Ele já veio fazendo toda essa correção. Então, é melhor para mim, é mais seguro para mim deixar ele romper, aí sim voltar a corrigir, que eu vou ter todo esse pessoal aqui me aguardando para segurar meu preço, que é para mim entrar vendido nessa nova impulsão. Porque o mercado ele já veio fazendo suas correções. Se eu puxar a fibra, eu vejo que já foi respeitado. É ao contrário quando eu tenho um mercado desse jeito aqui, ó. Quando ele veio anteriormente. Gabriela, nesse caso, como você está num gráfico semanal, cada candle desse... você está H1, tá. Cada candle aí vai durar 1 hora, né? Uma hora. E aí, para fazer, digamos, a montagem desse pivô aí, isso pode levar mais de um dia, não é isso? Pode levar 2 dias, pode levar até 1 hora, se tiver notícia boa, né? Então, tem que... Tudo... Por que são muitas paridades? Porque vai demorar um pouco as entradas. Mas só que enquanto eu estou aguardando em uma, a outra já chegou. Enquanto eu estou aguardando em outra, a outra já chegou, entendeu? Vai acontecer... Como é que você faz... Tá, como é que você faz o controle? Por exemplo, você fica abrindo todos de uma vez? Todos. É analisado todos, todo dia. Todo dia é analisado todos. Todo dia eu abro eles, todo dia eu faço, eu analiso na segunda de manhã, 3h30 da manhã, né, faço a análise completa dele, tipo, eu apago todas as marcações e faço a nova, e no decorrer da semana eu só acompanho as minhas marcações, saber o que está sendo respeitado, o que não está sendo respeitado, e atualizando as marcações. E aqueles que estão próximos de dar o gatilho, aí você marca para ficar olhando de vez em quando, ver se já chegou lá? Sim. Eu não saio da frente do computador durante o dia. Eu acordo 3h30 da manhã e eu só saio da frente dele 7 horas da noite. Então, assim, eu estou todo o tempo acompanhando. Claro que eu não fico aqui, né, o dia todinho olhando para ele, porque ele vai se movimentando e demora um pouquinho. Eu falo o seguinte, que como ele está dentro da minha casa, eu tenho acesso a ele. Então, ou seja, de hora em hora,
eu venho e olho, saber, não é fechamento de H1? Então, de hora em hora, eu olho. Por quê? Para saber se aquela vela fechou em determinada região, se ela respeitou a minha marcação. Então, de hora em hora, eu olho o gráfico, entendeu? Mas eu só paro Sim. de olhar às 7 horas da noite. Então, não é Sim, uma sim, coisa sim. que me prende, que eu tenho que ficar aqui sentada olhando ele de hora em hora, assim, o dia todo. Não faço isso. Eu fico o dia todo, mas olhando de hora em hora, entendeu? Sim, de hora em hora, porque é a hora que ela fecha. Fecha. Isso. Isso, tá ok. Aí, Então, no caso, você olha sempre no TradingView, onde está as marcações, e aí, se, digamos, se deu gatilho, você vai lá para o MT4 e faz a lá, obviamente. isso. Eu só olho o MT4 para fazer a entrada. Eu não acompanho ordem melhor, eu não analiso no MT4, só analiso no TradingView. O Tá. MT4 eu só faço a ordem. Aquela ferramenta que você usou para fazer essas linhas, fazer círculos, tal, onde é que você ativa ela? Que eu faço aqui na lateral, bem aqui em cima. Aí tem as linhas, deixa eu ver aqui, ó. Linha de tendência, linha horizontal, Não, a eu digo FIB. uma que você inclusive utilizou para fazer um quadradinho lá naquele quadro de correlação. É tipo uma tabelinha que tem aí do lado. Que ferramenta é essa? Eu acho que ela não pertence ao TradingView, não. Ah, essa aqui que eu estou rodando na tela, o Point Fix. Esse aqui que eu uso para fazer as marcações, assim. Tá, isso é um programa. Tem que baixar. Tá, o nome dele é Point Fix. Eu vou compartilhar com vocês o link no WhatsApp. Tá, aí, quando Só você que vai ele fazer as apaga. marcas. Ele Tá, apaga. É só para ensinar. Ele apaga. Quando você tá. fechar. Quando você faz as marcações, você não faz com ele, não, né? Faz com as ferramentas do próprio TradingView. TradingView. Sim, Isso. tá. Porque Ok. fica aqui salvo. Aqui, voltando aqui para o gráfico, por que eu considero essas correções e aqui eu não considero essas correções? Ó, porque isso aqui é muito ruído, não é correção, entendeu? Aqui é uma impulsão só. Aqui não, o mercado fez impulsão, corrigiu, fez impulsão, corrigiu, fez impulsão, corrigiu. Então, eu aguardo esse mercado uma nova impulsão com uma correção, porque ele vem fazendo um padrão. Aqui não, o mercado simplesmente despencou. E quando ele voltou aí, ele deu gatilho de compra. Como é que eu sei que é gatilho de compra? Deixa eu apagar essa FIB. Olha como ela respeitou o gatilho de compra. Puxando uma FIB desse fundo para o topo. Puxando um zoom aqui para vocês. Olha o gatilho de compra. O mercado veio, ó, subiu, já corrigindo, retornou, tocou aqui na 78, né? Fechou abaixo da 78, ó, fechou abaixo da 78 em H1. Em H4, vamos ver se ele deu gatilho de H4, se ele respeitou. No H4, ele fez um engolfo de alta, fechando acima da 78, aqui eu entraria comprado, por causa do engolfo de alta. Seria um candle verde cobrindo totalmente o candle vermelho. Candle vermelho, candle verde, engolfando totalmente o preço, fechando acima da 78. Entraria comprado. O mercado recuou um pouquinho, né? Recuou um pouquinho, mas fechou novamente, né? Retraiu e respeitando ali, fechando aqui em cima, respeitando a região de 78. Ou seja, a força foi top compradora. Quantos pontos dá para a gente trabalhar aí? 400, 500 pontos trabalhando na compra, porque... Aqui não, porque eu estou indo contra a minha tendência. Eu não vou Funcionaria pegar... fazer a análise em M15 para entrar em M5? Não. Olha, eu não faço análise eu não faço scalp. A única operação que eu não faço é scalp. Eu faço day trade, intrasemanal e swing. Eu não faço scalp, eu não trabalho com scalp. Entendeu? Que Tá. seria M15, M5. Eu não faço. Então, aqui, o que eu teria feito nessa operação? Eu sairia aqui com 500 pontos? Sairia, sim, com 500 pontos, porque eu estou indo em contra-tendência.
entendeu? Mas antes de eu sair, eu viria surfando, eu viria subindo meu stop e vendo o comportamento dela lá em M15, para saber se ela está indo com força compradora ou não. A partir do momento que eu visse uma reversão dela, vamos colocar em M15, só para a gente dar uma olhadinha. M15. Aqui é. Ó, em M15. Aqui é. Observe em M15, quando ela veio aqui. O que eu tenho nesse gráfico de M15? Eu vou olhando que ele rompeu, voltou, fez um fundo, aí começou a subir, aí veio e bateu, fez outro fundo, respeitando a região de 61. Isso aqui significa o quê? Que eu tenho um fundo duplo, que o mercado tende a continuar subindo. Então, esses padrões pequenos em timings menores, eu utilizo também como gatilho para continuar na operação, entendeu? E pegar um pouquinho mais de pontos, se caso permitir 600, 700 pontos. Foi o que a gente fez no trade de quinta-feira, de ontem. Eu vim acompanhando um time menor e eu disse, continua, desce, muda o stop, coloca um tal preço, vai descendo. Por quê? Eu vinha protegendo o máximo de ponto possível, já que eu estava numa operação de day trade, né? Então, eu não pego, vou pegar só 500 pontos, vou sair fora. Se o mercado está subindo, claro que eu vou pegar mais, né? Então, tem que ver o comportamento das velas, saber o que ela está fazendo, se ela está indo com força ou não. Teve uma hora que a gente ficou bem pertinho, e aí ela desceu mais, e aí, ou seja, vou pegar mais pontos. Mas lembrando que eu não faço análise em 15 minutos, eu faço em 1 hora, H4, diário, né? É onde eu faço a M15, M5, eu coloco ali só para acompanhar a hora que eu já estou nela, para saber até que ponto eu vou, vendo ali o movimento do mercado. Mas a análise para o SDJP vai ser essa aqui. Ela tem que romper esse fundo, uma nova impulsão, e eu trabalho a correção dela. Para mim trabalhar a compra, se ela der o padrão, vamos ver quantos pontos ela daria aqui. Ó, quantos pontos ela daria mais ou menos aqui? Uma correção, daria 800 pontos. Então, dá para trabalhar uma compra pegando 400 pontos, 350, 400 pontos aqui eu poderia pegar uma compra. Por quê? Porque o meu stop ele não ficaria tão caro. Ele vai ficar o quê? 350, 400 pontos. Então, eu buscaria o mesmo valor do stop. Entendeu? Porque vai ser um fundo e eu vou estar posicionado abaixo desse fundo. Então, não vai estar tão caro para mim. Fazendo uma projeção dessa entrada, é só puxar uma fibra aqui, digamos que aqui fosse o fundo, né? E aqui voltando à correção dela, de toda a pernada. Se eu coloco um stop de compra, vou fazer uma ordem aqui na 88, eu vou ficar de stop 224 pontos, entendeu? Então, não fica caro. Então, o que eu posso buscar o quê? 300, 400 pontos. Porque o meu stop está sendo só 224. Eu vou botar um stop de 500 aqui? Não vou botar um stop de 500. Eu boto pouquinho. Porque eu tenho que ficar só abaixo do fundo anterior. É o meu stop, é abaixo do fundo anterior. Eu ficando abaixo... Onde é que você ativa essa ferramenta de contagem de pontos? Vem aqui, ó. Aí aqui tem, ó, posição de compra, posição de venda. Ah, tá ok. Legal. Então, quando eu faço uma operação trabalhando a correção do preço, né? Trabalhando a correção do preço, que seria 78, 88, né? Eu fico abaixo do fundo anterior, do último fundo. Quando eu trabalho a nova impulsão, que seria trabalhando ali o início da nova impulsão, 61,5038, né? Eu fico com um stop posicionado acima da 23. Então, meu stop é bem técnico, acima da 23 ou abaixo da 100 aqui, que seria o último fundo. É bem... Se eu trabalhar contra a tendência, são operações mais curtas, operações de day trade. Vou pegar ali até 500 pontos naquela operação. Claro que tem que ser 1 para 1, ou seja, se eu tenho um stop de 300, eu busco 300.
Jamais eu vou ter um stop de 300, eu vou pegar só 150. Não faço isso. Então, tem que ser pelo menos 1 para 1. Então, a análise do... Pode falar, Pedro. Fala um pouco mais também sobre a questão da FIBO. Quais são as zonas onde a gente deve observar, por exemplo, que a respeito, o que é que acontece se em determinado momento ela rompe mais ou menos, então uma operação deixa de ser válida quando rompe aonde? Vamos lá. FIBO, essa FIBO aqui é aberta. Só um zoom aqui. Essa FIBO aqui é aberta, né? Dessa tendência, dessa projeção de tendência. Se o mercado, eu tenho um mercado aqui, qual as regiões que eu trabalho? O início da minha pernada de impulsão, o início da minha tendência, da minha nova tendência. Eu trabalho 61, 50 e 38. Como eu tenho um gráfico em uma tendência de queda no diário, então o mercado ele vai estar fazendo impulsões e correções. Então, ela vai terminar essa correção na região de 61, 50 ou 38. Quando ela vier batendo, eu trabalho à venda, trabalhando a favor da tendência. Só que eu tenho que medir para saber se o stop que eu vou posicionar acima da 23 dá para mim. Se eu entrar na 61 e o stop acima da 23 estiver para 800 pontos, 900 pontos, não dá para mim. Porque o meu stop, anotem isso, o meu stop ele é técnico. Então, ele tem que ser no máximo 600 pontos. No máximo. Não pode passar de 600 pontos. Então, para mim pegar uma operação, a quantidade de pontos da minha entrada de stop da 61 para o meu stop técnico tem que ser no máximo 600 pontos. Se aqui der 800, 900 pontos, eu não pego. Aguardo a minha próxima região, seria o quê? De 50. A de 50 estiver dando 700 pontos, eu não pego, porque está muito caro para mim. E aí eu aguardo a minha próxima região, que seria a região de 38. Se na 38 deu 600 pontos, então aqui dá para mim entrar. Ela vai vir fazer a correção aqui, abatendo na 38, seria o meu ponto de entrada. Aí vem os gatilhos de entrada. Quando é que eu entro na 38? Quando eu tenho um candle, que ele abriu aqui, toca na 38, né? Deixa eu botar aqui fechadinho aqui para formar um candle. Tem um candle que ele abre aqui, tocou 38, e aí ele faz o seguinte, ele fecha abaixo da 38, deixando um pavio aqui para mim, ó. E fechando abaixo da 38. Aí nem tá, tem que fechar ou em cima ou abaixo, respeitando. Apagar mais um pouquinho, que vai ficar mais bonitinho. Então, aí ele foi lá, rompeu 38 e fechou abaixo da 38. Em H1. Entro nesse ponto com venda. Se ele não respeitou em H1, ele fechou acima da 38, eu vou entrar? Não, eu não entro. Eu não entro. Mas acabou essa oportunidade de entrada? Não acabou. Eu vou aguardar uma confirmação em H4. Uma vela de H4, como ela é maior do que a de H1, eu ainda fico de olho naquela região. Se o candle de H4, ele fizer o movimento que eu estou esperando, que seria, como ele já rompeu, e a vela de H1 ela vai estar acima da 38, então significa que H4 ele vai fazer esse movimento, ele vai lá em cima, né? E vai fechar abaixo da 38. Se eu tiver uma vela dessa fechando de H4, fechando abaixo da 38, eu posso entrar. E tem um gatilho mais forte, porque o candle de H4 é mais forte do que H1. Então, eu entro. Em que horários fecham as velas de H4? De 4 a 4 horas. 6 horas, 10 horas, 14 horas e às 18 horas. Tá, né? Tá a partir de 6 horas, tá? 6 horas, 10, 14, tá bom. Viu? Então, eu fico observando. E aí,
o de H4 fechou, opa, H1 rompeu, uma vela fechou acima de 38. Mas H4 fechou, digamos que a vela de 9 horas tocou 38 e fechou acima de 38. Mas 10 horas eu tenho um fechamento de H4. E o candle de H4, ele vai e fecha abaixo da 38. Meu amigo, eu nem pisco. Eu só taco o dedo e entro vendido. Porque é a minha entrada. Já tenho regiões de entrada, que seria a minha 38, é uma região onde eu entro, e tem o meu gatilho de entrada, que é a vela de H4 fechando abaixo da região de 38, que é a confirmação da minha entrada. Entro, taco o dedo, vendido 500 pontos acima, sendo que meu stop tem que ficar acima da 23, vou colocar lá 500 pontos, deu 533, acima da 23, é 533. Deu 600 pontos, é 600 pontos. Deu 630, não entra. O máximo é 600. Esses são os pontos que eu aguardo. Então, aqui no SDJPY, a projeção é essa aqui. Não tem o que correr, não. A projeção é para a semana. Vou aguardar o rompimento desses fundos, fazendo um pivô de baixa, retornando na região de 38, pois minha entrada é na 38, e aí eu faço toda a minha projeção. Coloco o stop acima da 23 e tocando lá eu já entro. Não posso deixar essa marcação aqui de FIBO, porque eu não sei que ponto vai ser a minha pernada de impulsão, né? Minha nova pernada de impulsão. Mas posso deixar aqui para saber mais ou menos, né, se ela chega nessa região. Claro, quando ela fizer a impulsão, eu vou só ajustar a minha FIBO quando ela voltar corrigindo. E aí? A pernada de impulsão é aquela que, no caso, rompe, formando, nesse caso, um fundo mais baixo do que o anterior. Isso, que são as forças, as pernadas mais fortes. O mercado faz impulsão, correção. O mercado vem, impulsão, corrigiu. Impulsão, corrigiu. Impulsão, corrigiu. Agora ele vai fazer a nova impulsão para corrigir. E aí eu tenho uma boa região de preço aqui. Você considera as ondas de Elliott como possibilidade de... Sim, mercado tem as ondas de Elliott. Porque, no caso aí, digamos que a gente já percebe que existe uma onda de Elliott, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Mas aí, a partir da quinta, ela pode formar continuar a onda ou pode haver uma reversão dessa tendência, né? Sim, a zona de Elliott, ela é 1, 2, 3, 4, 5. Aí ela vem, A, B e C. Essa é a onda de Elliott, entendeu? Então, nesse caso aí desse gráfico, digamos que já tenha formado aí, já existe até a quinta. A partir desse ponto, ao invés de ser uma venda, não poderia ser um gráfico, não iria reverter, não? O mercado pode acontecer tudo. Tudo pode acontecer. Eu só tenho que entender o seguinte, que eu tenho que seguir o meu operacional. O meu operacional me dá duas possibilidades. Vender na 61, 50, 38 ou comprar na 88, na 78. Esse é o meu operacional. Entendeu? Certo. Se tem as ondas lá, se fez a onda A, onda B, onda C, eu não entro pelas ondas, eu entro pela minha fibra. Mas claro que as ondas vai acontecer e existe confluências de entrada. Vai acontecer para você fazer uma confluência de entrada. Mas não porque a onda fez e eu vou entrar, entendeu? Eu sigo a fibra. Deixa eu fazer uma... eu estou perguntando para tirar todas as dúvidas, não? Pode perguntar. Vamos lá. Chegou na 78, mas a distância da 78 lá para o meio, entre a 1 e a 23, que é onde você coloca o seu stop, né? Dá mais de 800 pontos. Mas ela respeita a região de 78, por exemplo, fechando abaixo dessa linha, lá em H1, ou seja, eu tenho o meu gatilho de entrada. Mesmo com essa diferença de 800 pontos, você entraria? Para pegar 400 pontos, pegaria sim.
Porque o mercado ele vai corrigir. Ele caiu, fez a impulsão e ele vai na correção. Se essa correção ela me dá ali uma média de entre 800 mil pontos, eu entro nela para pegar a metade de pontos. 400, 500 pontos. Entendeu? Ela só tem que confirmar. Agora, a confirmação ficaria, como é uma tendência de queda, ela tem que fechar acima da região de 88 e acima da região de 78. Não pode fechar abaixo, porque você falou abaixo, então cuidado. Tem que fechar acima, porque é uma tendência de compra, né? Uma tendência de queda que eu estou puxando. Agora, se fosse ao contrário, tipo uma fibra puxada de cima para baixo, né? Aí sim ficaria para fechar abaixo, entendeu? Não, eu tô imaginando que seria uma venda, só que ao invés de fechar lá na 38, você só veio até a 78, né? No caso, se fechar abaixo de 78, ele não é possível que ele desça, não? Formando um pivô de Mas aí baixo. eu não posso entrar vendido. Se ele, olha só, se o mercado caiu aqui, voltou a corrigir na 78 aqui, e ele voltou a cair, a impulsão não terminou. Ela ainda está na impulsão. Para mim, considerar uma correção de impulsão seria 61, 50 e 38. Se o mercado vir só até a 78 e voltar a cair, isso significa que essa impulsão não terminou. Ela ainda não começou a corrigir. Agora, se ela faz esse movimento aqui, ó, que seria, chegou aqui na região de 100, ela começou a subir, aí respeitou 88, subiu, respeitou 78, eu tenho um início de uma correção. Por quê? Eu vou ter fundos mais alto que o outro e aí eu entro. Porque eu vou ter fundo mais alto que o outro, eu vou ter uma tendência de alta. O início de uma tendência de alta. Aí eu fico com o stop posicionado abaixo da região de 100. Por quê? O mercado pode voltar na 100, faz fundo duplo e aí sim começa a subir. Eu não posso ficar com esse stop acima da região de 100. Eu ficaria, mas aceito o risco. O stop seria somente de 500 pontos e é um trade arriscado. Eu entrando... Nesse caso que ela vai só até 88 e corrige um pouquinho, vai até a 86, corrige, 78, corrige e tal. Então, na verdade, isso não é uma correção dessa pernada grande, não. Pode ser um início de uma tendência de alta, né? Isso, é considerado o início de uma tendência de alta. A correção, ela tem que bater na 61, 50, 38. É onde o mercado... É tipo padrão. Essa FIBO, ela já é um cálculo matemático praticamente ali quase que perfeito. Não digo perfeito, porque é perfeito só Deus. Isso. Entendeu? Mas é algo muito, muito espetacular. Se nós observarmos... No caso dessa correção, quando ele vai até a 38, entre o 0 e a 38, que tipos de movimentos ela pode fazer que você desconsideraria? Não respeitar. Simplesmente, aqui está, a sua dúvida aconteceu bem aqui. Aqui eu tenho uma impulsão do mercado, uma tendência de queda, o mercado começou a subir, respeitou 88, voltou a subir, respeitou 78. Só que o mercado não corrigiu, ou seja, a força continuou da impulsão, ou seja, eu ainda tenho uma impulsão nessa tendência. Né? Entendi. Aí o mercado, aí sim, aqui embaixo ele encontrou um fundo, ele encontrou um suporte. Então, eu teria entrado aqui comprada, né? Entraria aqui comprada, colocaria no 0 a 0, o mercado voltaria, me tiraria no 0 a 0, mas aí ele não respeitou a região, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Não respeitou, tirou meu 0 a 0, mas fechou abaixo, ou seja, eu não entraria novamente, porque esse mercado fechou abaixo. E aí ele veio buscar o quê? O fundo. Quando ele achou esse fundo, olha só o que o mercado fez depois que ele achou esse fundo aí. O mercado aí sim fez a correção do preço. Ó, quando ele achou esse fundo, ele foi, fechou acima da 88, rompeu 78. A região aqui, H4, respeitou, porque está H1, mas se eu colocar H4, ela respeitou. Não respeitou H1, mas respeitou H4. Só minimizar aqui, para ficar... Aqui, Ana, peraí. Deixa eu dar um zoom. Ó, respeitou H4,
o candle fechou na região de 78, em cima da 78, ou seja, respeitou, a entrada seria aqui. Se eu medir daqui da 78 e A entrada para colocar compra, né? para compra, se eu colocar 500 pontos, eu teria saído aqui, né? Pegaria esses 500 pontos, mas o mercado subiu e foi até a 50. Considero correção da 61, 50 e 38, eu considero correção de preço. Até a 23, dentro da 23 não é região de correção, entendeu? Mas nesse caso, como eu estou indo contra a tendência, eu pegaria só 500 pontos. Entendi. Entendeu? Então, o mercado ele faz isso. Às vezes você pensa que é o final, mas não é o final. E aí o mercado tem mais força, aí sim ele acha o final. Eu perguntei porque, assim, quando ele chega lá na 0 até chegar na 38, ele faz também uma certa impulsão de alta e faz correções também, né? Até atingir a 38. E aí, nessa subida e descida, o que é que eu preciso observar para perceber que isso é uma correção, apenas uma correção, e que depois que atingir a 38, ele vai descer? Entendeu? Tô entendendo. Vamos lá. Você tem que entender o seguinte, que 61, 50, 38 e 23 são regiões de correção. Onde eu compro, nesse caso, como é a tendência de queda, onde eu vendo, eu posso vender 61, 50 e 38. Só que o stop de 500 pontos tem que estar dentro do meu gerenciamento. Nesse caso, como a conta é pequena, vai ser região de 38, para ficar com o stop aqui acima da 23. Né? Então, eu posso vender, como é uma tendência de queda, eu posso vender nessas regiões. Como é uma tendência de queda, eu posso comprar no início da correção, respeitando 88 e 78. Sendo que eu tenho que medir para saber se eu tenho pelo menos ali, no mínimo, 800 pontos, para me pegar 400, 500 pontos na correção. Se tiver só 500 pontos, eu nem entro, porque eu não vou pegar 200, 300 pontos, entendeu? Eu nem entro, é muito arriscado para pouco. A não ser que meu stop fosse ali 200 pontos, eu pegaria 1 para 1, mas se não for, não entro, entendeu? Então, num gráfico, em uma tendência de queda, eu compro 88, 78, respeitando, e vendo 61, 50 e 38. Estando dentro do meu gerenciamento. Quando ele respeita em essa 68, 78, o candle tem que fechar, obviamente, acima, né? Sim, como é uma tendência de queda, ele tem que fechar acima. Para você aproveitar aí, isso, para você aproveitar essa subidinha até a 38, para pegar aí pelo menos os 400 pontos, como você disse, tem que fechar acima dessas duas regiões. Isso, e se fosse ao contrário, ele seria desse jeito, a fibra estaria puxada de cima para baixo, e aí a 88 a 78 ficaria aqui, ele faria esse movimento. Rompe, respeita, rompe, volta, aí sim eu entraria vendido aqui, pegando até a região de 38. Ia ser investido. Tá, entendi, perfeito. Vai ser o mesmo movimento, só que investido. Lembrando que em movimentos de correção eu pego poucos pontos, e em movimento do início da impulsão eu pego muitos pontos, porque eu estou a favor da tendência. Ok. Tá? Pois, pessoal, alguém quer perguntar mais uma coisa? Que eu acho que o Zoom vai fechar de novo. Magrela, eu queria perguntar, numa situação que o preço vá até 23, a gente faz uma entrada só caso ela vá fazer um topo duplo, ou a gente desconsidera 23? Eu desconsidero 23. Para me pegar uma 23, ela teria que ter respeitado no mínimo umas 3, 4 vezes ali, no mínimo 3 vezes, para fazer topo triplo, para ser ainda mais forte, ou algo bem semanal. Tipo assim, vários dias ela bateu lá, né? Semanal não, desculpa, diário, topos diário, porque aí eu pegaria. Mas o stop seria só dos 500 pontos, entendeu? Isso para você entrar numa venda, né? Teria que tocar lá na 23 pelo menos umas 3 vezes. Isso, e teria que ser diário. Respeitado diário, uma 23 diária, para não poder entrar. Por que eu não poderia entrar, tipo, só no H1? Porque a chance dela ir buscar 0 é muito grande. Aí sim, na 0 ela faz topo duplo. Porque ela corrige 100% do movimento. Se vocês observarem, tem muitos casos que o mercado ele corrige 100% do movimento. Ele cai e volta aqui, ó, não vou nem muito longe. O mercado tinha esse topo, caiu,
O mercado corrigiu 100% do movimento. Então, tem que ter cuidado com isso. A 23 é muito arriscada, a não ser que eu tenha na diária, né, eu puxo uma fibula diária, aí eu tenho uma região de 23 ali sendo bastante respeitada. Porque o que pode acontecer de eu levar um loss numa diária, sendo respeitado na 23, seria os big play só jogar para cima para tirar a galera que está posicionada e aí depois voltar a cair, entendeu? Pode acontecer isso aí. Mas daria para entrar. A visão do mercado é fantástica, viu? Vai demorar um bocadinho para treinar e lembrar disso tudo quando for fazer as entradas, mas é perfeito, viu? Parabéns. Obrigada, Pedro. Olha, tudo que eu passei para vocês aqui, quando eu for passar as entradas que vai acontecer na semana, sempre eu digo, por que é o gatilho de entrada? Eu escrevo lá, presta atenção, observe que eu digito tudinho. Então, quando vocês leem agora, vocês vão entender o que eu estou fazendo. Exatamente. Aí, na sexta-feira, a gente vai discutir só dúvidas, olhar gráfico, fazer análise, porque para mim analisar tudo, eu poderia muito bem abrir o gráfico aqui e analisar tudinho aqui e deixar analisado, mas vocês não entenderiam o que eu estou fazendo, entendeu? Porque para quem já opera é mais fácil, dá para entender, mas quem nunca nem viu um gráfico de Forex fica boiando. Então, eu tenho que tirar essas dúvidas. Isso, faz assim, Mariana, faz de quando você está sozinha, tá? Vai pegar um par que não tem nenhuma marcação e você vai fazer a análise completa dele para você mesmo e a gente vai ficar só observando. Vamos lá, deixa eu pegar um aqui. Se fechar o zoom, mas você faz branco, viu? Se fechar o zoom, é branco. Ok, vamos pegar, ó, sem dizer nada. Vou apagar todas as marcações para não ficar nada. Deixa eu só ajeitar. E aí, enquanto você está fazendo, eu estou me imaginando para fazer a mesma coisa. Ok. Não vou falar nada, vou fazer análise do CHF JP sem dizer nada. Tá. Não, você pode ir narrando a entrada, mas a gente não, é como se a gente não estivesse aqui. Você faz para você mesmo, mas você pode ir narrando. Ok, então pronto. O que eu tenho nesse mercado aqui? Eu tenho um mercado lateralizado no diário. O primeiro ponto que eu tenho aqui é no diário. Eu tenho uma lateralização na macro tendência. Regiões que já bateu o canal. Bateu. Uma coisa, regra de canal. Nunca pegue no meio do canal. Pegue nas extremidades. No meio do canal é complicado. Observe isso. Regra de canal, sempre na extremidade. Na próxima sexta-feira eu vou falar só de canal. Vamos lá. Tem uma região lateralizada na macro. O que eu tenho aqui? Uma fibra diária, só para me ver o que está batendo aqui. Fibra diária, região de 50 foi bastante respeitada aqui. Ficaria aquele caso que eu falei, que tu perguntou, Sheila. Se fosse uma região de 23 aqui, eu entraria. Se ela batesse lá, eu entraria. Porque já é algo bem grande, bem respeitado, entendeu? Então, se isso aqui acontecesse na 23 e ela tocasse de novo, eu entraria, porque é uma região muito forte. Então, aqui eu observei que está lateralizado no diário, está dentro de um canal, o mercado está dentro de um canal. Claro que esse canal, quando eu digo pegar nas extremidades, mas é em H1, viu? Não é no diário. Quando eu for falar de canal, eu falo de canal para vocês. Vamos lá. Aqui, o que eu tenho desse mercado aqui seria o fechamento da última candle. Mercado fechando em uma tendência de queda. Mercado já vem da extremidade de cima, né? Então, o mercado precisa romper fundo. Vou para o meu... Como eu tenho queda e tem um spin top, eu chamo de Sleep Knot, que tem hora que eu esqueço o nome, e Sleep Knot sempre eu lembro. Então, o spin top aqui seria esse candle aqui. É um candle que ele tem pavio em cima e embaixo e um corpinho no meio. Significa um candle de indecisão do mercado. Então, eu tenho